Vamos ver o vídeo, por favor? Vamos ver, então. Galera, pra quem veio pelo show, o show tá aí, beleza? Comunistas versus 20 conservadores, a.k.a. Jones Manuel versus 20 Biruleibes. Vamos ver aí o que o Jones soltou pra nós, se mandou a good ou se mandou a good demais. Vamos ver. Partiu. O governo Bolsonaro, ele fez um programa para tentar reduzir a dependência de fertilizantes. Não sei se você sabe, o Brasil, 85% dos fertilizantes são importados. Qual foi a efetividade do programa do governo Bolsonaro para reduzir a dependência de fertilizantes? Qual é o lucro disso? Ronald, qual foi a efetividade? Vamos falar de números. Ô, Ronald, mas veja, você acabou de pedir uma solução. E eu estou lhe dando um exemplo do governo Bolsonaro que fez um programa, inclusive a ministra Tereza Cristina. Funcionou, Ronald? E a carga tributária que o governo Lula impõe aqui para o agro e para todas as outros importadoras de fertilizantes são isentas de imposto no Brasil, Ronald. Não importa, mas não importa o que é a carga tributária, como que aqui a gente mas tem outras cargas tributárias. Eles são isentos, Ronald. Sou Jones Manuel. Biruleibagem já começou, né? Vou printar esse frame aqui. Ficou bom? Vou printar isso aqui, ó. Vou fazer uma thumb boa. Tome biruleibagem. Vai. Sou professor, pesquisador, militante comunista e hoje estou no Zona de Fogo para debater com 20 conservadores. Eita, 20 biruleibes. Falou que a biruleibagem foi tão grande que até estão pedindo desculpa, né? Minha primeira afirmação é: o fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. Esse cara não é tão firme, não. Meu nome é Heron. Grande Heron. E eu não acho Heron que Ribas. vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com o seu patrão. Placar? Peraí, vou fazer o placar. E, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E há muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego. Inclusive, muitas pessoas trabalham 7x7, fazem Uber, fazem transporte de aplicativo, trabalham no fim de semana, têm a sua própria empresa, têm o seu próprio trabalho, concomitante ao trabalho que eles têm de renda principal. E eu acho que quando você fixa algo que é o melhor, você não está levando em conta as particularidades de cada pessoa e de cada um que está querendo trabalhar da sua forma. Perfeito, Heron. Eu acho que é um bom questionamento. Veja, no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, né, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários, sem carteira assinada. Embora a gente tenha um desemprego chamado... Conforme pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD, a taxa de informalidade, que inclui trabalhadores sem registros, autônomos, sem CNPJ, diaristas e ambulantes, chegou a crescer de 38% no primeiro trimestre de 2025, conforme o IBGE, no trimestre encerrado em outubro de 2017. Antes de novas regras, a taxa de informalidade era de 40,5%. Baixo, na verdade, a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média, o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentam. Trabalhadores formais, segundo os dados recentes do PNAD contínua, os trabalhadores brasileiros cumprem em média uma jornada semanal de 39,10 horas. Isso corresponde a cerca de 7,8 horas por dia, considerando uma distribuição de 5 dias úteis. Trabalhadores informais, há pesquisas que apontam para jornadas de 10, 12 e até 14 horas diárias, dependendo do setor. E a tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular o empreendedorismo, o investimento privado, isso não aconteceu.
Eu acho que quando a gente vai fazer esses debates sobre relações de trabalho no Brasil, a melhor coisa é a gente trazer para o debate a melhor literatura acadêmica, a melhor reflexão científica sobre o tema e a experiência internacional comparada de outros países, né? Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil, e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, né? A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda. Comparação internacional, Ciro, né? De esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então, veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? Em média, os trabalhadores no Brasil têm uma jornada mais longa do que os dados dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil registra cerca de 37 a 39 horas semanais de trabalho efetivo. Já a média da OCDE é de aproximadamente 37,1 horas semanais. Canadá e Alemanha, membros da OCDE, possuem uma jornada de trabalho com 32 e 34 horas, respectivamente. Gente, ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil, ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil. Aí você pode falar, mas espera aí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente está gravando em São Paulo, né? Em 1930, teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano, João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, é as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e, te dou mais um exemplo, veja, o setor bancário. A jornada de trabalho para o setor bancário já é de 30 horas semanais. Os bancos no Brasil, você vai concordar comigo, têm lucros recordes e não param de bater lucro. Ou seja, dá para as empresas continuarem muito bem e é melhor para a saúde, para o bem-estar e para a vida do povo trabalhador. Você foi votar. Deixa eu só falar uma parada aqui, ó. Bom, hein? Jones, ponto para ele aqui. Amassou. Toma essa amassada aí. Passar a curiosidade aqui, ó. Sabe esse João Alberto, que Getúlio Vargas nomeou interventor de São Paulo, o primeiro interventor depois da Revolução de 30, Revolução Trabalhista? O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, estava na ilegalidade. Aí o João Alberto falou assim, não, pode panfletar. Basicamente passou eles pela legalidade, tá ligado? Pode panfletar e pode se reunir, sim, em lugares públicos. Pode passar sua revista aí, pode pegar suas palavras. Aí os comunistas brasileiros não aceitaram. Falou, não, vou me legalizar, não. Vocês acreditam nisso, velho? Os trabalhistas fizeram a reforma. O interventor falou, pode, mano, espalhar a palavra aí, camaradas. Os camaradas. Não, quero ficar aqui legal. Não é meme, viu? Não é meme, tá? Não é meme. Vamos lá, vai lá. Tá uma conversa tão boa, gente. Vocês tiraram ele. Sacanagem. Bom dia. Eu também sou professor, meu nome é Robson. Prazer, Robson. E apesar de ter uma prepotência aí da questão comunista... Brizola. Eu sou uma exceção a essa regra. E assim, você traz dados, você apresenta dados históricos, você apresenta relações com outros países. Só que eu, enquanto pessoa, eu acredito que antes de se discutir a relação de trabalho, ou seja, a questão de se diminui, se aumenta, você precisa discutir no Brasil uma coisa que não é falado
principalmente por quem defende a diminuição da escala de trabalho, que é a questão salarial no Brasil. Perfeito. Como é que você pode querer que nós falamos sobre, vamos diminuir para uma escala, por exemplo, 4x3, sei lá, 3x4, 1x1, não importa. Sendo que no país você ganha um salário de quê? R$ 1.518, é esse o salário mínimo hoje? Me fala uma coisa, 12, né? Como é que um pai de família que tem que sustentar a sua casa, pagar aluguel, de repente ele tem ou não um veículo, mas ele tem que se locomover para o trabalho, como é que ele faz para manter isso com esse salário? Então, antes de você pensar na diminuição do trabalho, eu acredito que melhoraria sim as condições de vida. Perfeito. Só que como que você melhora se o cara continua ganhando o mesmo, até menos? Hoje, no Brasil, creia no absurdo. Eu sou professor e converso com pessoas que trabalham na área de limpeza dentro da escola. Eu não acho o meu trabalho mais digno que o delas. Sim. E elas ganham R$800 por mês, porque eles ganham 1.500, mas aí você tem aquele monte de desconto, cai para esse salário valor. líquido, né? Exatamente. Então, eu acredito nisso. Antes de você falar sobre a questão de diminuir o trabalho, a jornada de trabalho, você precisa debater salário. E eu digo isso porque você não conhece nenhum médico que ganha seus 20, 30 mil reais por mês discutindo a questão de trabalho dele. Ele atende à noite, atende de dia, se ele tiver com a esposa em casa e chamarem para fazer uma cirurgia, ele vai. Você pega pessoas da área de segurança também. Por exemplo, eu tenho experiências em vários setores. Eu trabalhei na área de segurança lá na década de 90, que era a escala 12/36, que trabalha um dia e folga um dia. E tinham alguns amigos meus que, porque tinham essa folga, trabalhavam em outra empresa, 2. Então ele fazia escala 1 por 1, porque ele precisava do quê? De renda. A questão aqui não é a questão se diminui ou se aumenta, é a questão de salário. Vocês têm uma propaganda, 3x4, 4x3, mais vida, etc e tal, só que você não debate salário. Não adianta você trabalhar 3 dias ou 4 dias na semana e ganhar R$ 1.500, não adianta. Ou nós discutimos a questão salarial, dignidade para o ser humano, porque o que realmente faz a dignidade é o salário. Você tem que ter condição de ter um aluguel decente e olha, com R$ 1.500 você não consegue. Perfeito. Você tem que ter a questão de saúde, nós não temos. Não adianta defender o SUS se você faz um exame e aí para você faz uma consulta e o exame que pede, um exame de sangue, demora 30 dias para sair. Então você tem que debater isso também. A questão da educação. A educação no país ela é tão assim absurda. Checagem de fato. Exames de sangue simples realizados pelo Sistema Único de Saúde, como hemograma e glicose, geralmente ficam prontos entre 2 e 7 dias úteis e raramente ultrapassam esse prazo. No entanto, exames mais complexos ou especializados podem enfrentar atrasos, especialmente em regiões com alta demanda e infraestrutura limitada. Absurda que a USP, Foi pego na mentira, né? a Unesp, que são as universidades públicas, privilegia quem? Os empresários. O cara estuda em escola particular a vida inteira e na hora do vestibular ele tem prerrogativa sobre quem está na escola pública. Eu sou professor de escola pública e sou professor de escola particular. E se me perguntar o que você acha da USP ou da Unesp, eu acho primeiro o pessoal da escola pública, depois o da particular. Então, se você conseguir discutir essas questões que são muito mais importantes para o povo do que a diminuição da jornada de trabalho e a dignidade está no salário, aí você pode, no futuro, debater isso. Porque se você ganhar bem, e outra coisa também, se você ama o que você faz... Amor. E Antônio Hermílio de Moraes falava isso, quando você ama o que você faz, você nunca está trabalhando de verdade. Mas, eu mesmo amo a sala de aula. Perfeito. E hoje eu trabalho até 12 horas por dia na escola, se for preciso. Mas isso... eu amo a sala de aula. Mas isso não é o ideal. Eu amo a sala de aula. Eu amo a sala de aula. Mas veja, Robson. O amor à sala de aula. Canal Polaris, valeu pelo vintão. Olá, Tamir, gosto muito do seu trabalho. Obrigado, mano. Convido você a conhecer a teoria do estado como centro gravitacional. Um abraço. Explica aí, mano, essa pegada aí. Solta a good. Não, me desculpe. Se você puder deixar eu terminar o raciocínio, eu deixo você falar. Vai. É que você entendeu? Tá quando a pessoa ama o que ela faz, ama de verdade. Se aquilo é a vida dela, eu me descobri na educação. Perfeito. Eu amo a educação, eu gosto de sala de aula. Eu gosto de falar para os meus alunos que eles precisam ter a própria opinião deles, pensar por eles mesmos e não impor para eles um sistema. Você tem que... Isso aí eu não quero falar para meus alunos, não. Só quero ensinar eles mesmo. Fazer isso, fazer aqui, não. Você descobre o que é melhor para você. Eu amo a sala de aula. Eu tô na escola porque eu quero. Ninguém me obriga a lá estar. Tá. E para mim aquilo não é trabalho. Tem os seus sabores? Em todos tem. Agora, você acha justo? Você diminui a jornada de trabalho, o cara ganha menos, e aí o que ele faz? Vai trabalhar como entregador de aplicativo, seja na Uber, na iFood. Não, mas reduzir é sem redução do salário, pô. Food na 99, para entregar remédio. Reduzir a escala é sem redução do salário. Qual que é o motivo? Vamos falar sobre a real?
essa medida é totalmente populista. Não tem a ver com não tem a ver com qualidade de vida. Qualidade de vida está na dignidade. E dignidade só se tem quando o cara tem condições de manter a ele e a sua família. A partir daí se discute. Foi igual o cara colocou lá, né? Os feitos do Estado Novo. Aí o outro comentou assim: eita, ditadura boa, me deu mais 70 dessas ditaduras. Me deu mais 70 anos uma ditadura boa dessa. Ê, populismo bom, me dá mais 70 anos desse populismo aí, por favor. Outros benefícios. Perfeito, Robson. Veja, primeiro quero parabenizar pelo seu raciocínio, eu concordo com praticamente tudo. Eu só não acho que a maioria dos professores são comunistas, mas isso é um debate de lado. Vamos fazer um debate aqui sobre a economia. Veja, nos 3 minutos e meio que você falou, você colocou várias questões que são questões fundamentais para a maioria do nosso povo. Só que, veja, não existe uma contradição entre debater a redução da jornada de trabalho e debater salário. Vamos aqui fazer uma reflexão. Veja, no Brasil, hoje o poder de compra do salário mínimo é praticamente o mesmo que era em 1964. Né? A gente tem, na prática, um congelamento. Em 1954, o salário mínimo teve seu maior poder de compra registrado, sendo suficiente para adquirir cerca de 2 cestas básicas completas, embora nas últimas décadas o salário mínimo tenha voltado a ter reajuste acima da inflação, especialmente após 2003, ele ainda não recuperou plenamente o patamar de 1964. Portanto, apesar dos avanços, o salário mínimo atual permanece abaixo do seu auge histórico em tempos de poder de compra. Histórico do poder de compra do salário mínimo. A gente tem no Brasil hoje um crescimento do poder de compra do salário mínimo, uma atualização do salário mínimo. Os trabalhistas, né? 1964. Ei, povo bom é o tal dos trabalhistas, né, cara? Rapaz do céu, cara. Que pega a reposição da inflação, só que está muito aquém do necessário. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou uma legislação que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação, o que é um atentado contra o salário mínimo no Brasil, né? Então, sim, a gente tem um problema de salários baixos e tem um problema que vai além, Robson. Um dos problemas que a gente tem é que a economia brasileira, há mais de 30 anos, não cria em massa empregos bons, empregos qualificados, que pagam altos salários. O que é que eu estou chamando de altos salários? Empregos que paguem acima de 4 salários mínimos. Então, há um processo de redução da complexidade produtiva da economia. O que é que isso significa? Significa que a gente não está gerando empregos industriais e em serviços complexos. Você acha que a diminuição da escala de trabalho vai resolver isso? Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Foram 3 Empiricamente, né? Empregos mais complexos não trabalham nessa escala. Empiricamente. minutos para você, 3 minutos, claro. 3 minutos para mim. Desculpa. Então, veja, a partir do momento que uma economia ela não aumenta a sua complexidade produtiva, não gera empregos industriais, não gera empregos em serviços complexos, ela tende a gerar empregos simples, de baixa qualificação, de salários ruins, que é a maioria dos empregos formais no Brasil, no setor de serviços e no setor de comércio, pagando o salário mínimo, que líquido a pessoa recebe menos, e trabalhando numa escala 6x1. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um conjunto de providências. A redução da jornada de trabalho, ela vai melhorar de imediato a qualidade de vida do trabalhador, vai melhorar em termos de lazer, em termos de saúde, em termos de oportunidade. Rapidão, a gente vai chegar lá. Em termos de lazer, em termos de saúde, porque, inclusive, é isso, são empregos fundamentalmente no comércio. O lazer já é o melhor de saúde, né? Comércio e nos serviços. Agora, junto à redução da jornada de trabalho, que é sem redução de salário, mantendo o salário. Você acha que isso é possível? Totalmente possível. Sabe por quê, Robson? 47% dos empregos formais gerados no Brasil são gerados por grandes empresas. Que é dada não, mas só um momento. 47%. De acordo com o Observatório Data Map Brasil, Sebrae, no ano de 2022, as empresas de grande porte abarcavam 47% dos empregos no Brasil. Esta base de dados ainda não contém dados do anos mais recentes. Caraca, dado importante, hein? Dos empregos gerados no Brasil são empregos gerados por grandes empresas que têm lucros bilionários. As 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram um crescimento de 30% na sua taxa de lucro ano passado. Mas, na verdade, você está só olhando o espectro do lado contrário. Não. Seja, Robson, e a tributação que é dada a essas empresas? Eu não estou defendendo o empresário, mas há uma tributação séria em cima. Quando o cara contrata um empregado, ele paga 3 vezes mais. A maioria das grandes empresas no Brasil basicamente não pagam tributos. E a questão da formação desse povo para chegar lá?
só um momento. Elas têm um negócio chamado refis. Então você que é professor, eu que sou professor, se a gente começar a dever, a gente entra no SPC e no Serasa e fica com o nome sujo. Sim. Grandes empresas têm um refis, renegociam suas dívidas, já tem uma certidão negativa que não deve nada e continuam pegando crédito no Estado. Aí a discussão, Veja, tem que ser feita com o Estado e não com o trabalhador em si. Grandes empresas no Brasil hoje têm como dívida ativa, né? Ou seja, devem à União, ao Estado brasileiro, mais de 3 trilhões de reais. Rico no Brasil não paga imposto. Você foi votado. Robson mamou. Opa, mais um ponto pro Jones. Mais um ponto. Se o Jones fizer 10-0 sem ninguém fazer um ponto aí, eu vou dar mais 5 pontos pra ele. Meu nome é Gessé, tenho 16 anos. Quantos anos? 16. Lá vem ele, 16 anos. Eita, ô Todinho. Olha como é que o Todinho vem. Olha como é que ele vem, o Todinho. Vamos printar o Todinho aqui, ó. Todinho maluco. O Todinho maluco, né? Acordou meio-dia. Tomou o Todinho dele, encheu a cara de Todinho e foi lá debater. Vai, Todinho, solta sua voz. 6 anos. Coisa boa, Gessé, eu lembro dessa época. Que bom. Garanto que a gente seguiu caminhos diferentes, né? Quem sabe, né? É porque tu tem um caminho pra seguir ainda. A gente vai ver pra onde vai. Certeza. Com o seu, com certeza, não vai ser. Coisa boa. Porque tu não vai se Todinho. formar não, vai estudar não, vai trabalhar não. Defender uma pauta de uma pessoa que não tem sentido, acho que acredito que não. Mas vamos No entrar na caso, pauta. tá falando Ponto pro Jones dizer aqui. Ele falou, vai trabalhar, vai estudar? Não, vai fazer o quê, meu filho? Todinho, tá maluco, Todinho? 3-0 pro Jones. Vai, Todinho. do Bolsonaro. Não, eu tô falando do Marx mesmo. Sim. A ideologia comunista. Tá. Bom, vamos falar da Mas escala hoje 6 você por 1. sabe o que é comunismo? Eu te Tão posso jovem. dizer o que é comunismo. Diga Comunismo aí. foi formado Mas por... fale da escala 6 por 1 primeiro. Vai, Bom, daí você escala. decide o que você quer que eu fale. Bom, se eu falar a escala da 6 por 1, eu vi muito argumento seu histórico, até tentou puxar um pouco do pessoal, tentou usar algumas técnicas de retórica. Primeira pergunta que eu ia fazer pra ele, ele falou, ô Todinho, deixa eu fazer uma pergunta básica aqui. Tu tem carteira de trabalho? Na moral, Todinho, tu tem carteira de trabalho? Não, então sai, levanta a bandeira vermelha aí pra ele, vai. Vai arrumar um carimbo na carteira de trabalho primeiro, depois você vem aqui falar, Todinho. Nunca trabalhou, você quer falar de trabalho como? Você não sabe disso. Sabe nem o que é isso. Sai fora, vou tirar o ponto desse Todinho aqui. Todinho já chegou a 1 milhão, mano. Ô, Todinho, segura aí, parça. Emociona não, chega de pantufa, pai. Mais técnicas de Não sabe nem onde tira a carteira de trabalho. Vai perguntar pra mamãe. Schopenhauer, por sinal. Mas quando você fala de escala 6 por 1, acredito que você é a favor ao microempresário? Com Você é a favor? certeza. Então, me diz, você vai Não, microempresário, João? Microempresário e os meios de produção. F, meio de produção. diminuir a jornada de trabalho para pagar o mesmo salário para o microempresário. Então, como que a Dona Maria, que tem a sua loja no centro, que paga ali R$2.000 de aluguel, paga mais R$3.000 de folha salarial e tem ali os seus R$3.000 de lucro, como que ela vai diminuir a jornada de trabalho, porque ela vai ter que colocar outro funcionário nesse dia que essa pessoa não vai trabalhar. Então ela vai diminuir a sua jornada de trabalho e ela não vai conseguir manter a sua loja. Ou seja, a gente vai ver vários microempresários, que inclusive são uma grande porcentagem deles que movimentam a economia do nosso país, entrando em declínio, porque eles não vão conseguir manter as suas empresas. E quando Não, ô Todinho, a maioria dos mês aí não tem funcionário, Todinho. Dá uma segurada aí, Todinho. a gente entra em pautas vazias, a gente fala da escala 6 por 1, porque acho que você lembra da PEC das domésticas que foram passadas há um tempo atrás. Em 2014. Sim. A PEC das domésticas, ela foi considerada MBLO. Eita, é fã do MBL isso aí. Todinho fã do MBL. F. uma pauta muito barulhenta Pô, nada mais MBL do que essa retórica das empregadas domésticas, né, cara? Puta merda. e banal. Porque mesmo depois da PEC das domésticas, Folha a gente vê salarial de muitos meio. funcionários domésticos hoje que continuam não sendo registrados. Ou seja, o que você vai fazer aprovando a escala 6 por, tirando a escala 6 por 1, A PEC das domésticas, aprovada em 2013 e regulamentada em 2015, ampliou os direitos trabalhistas e empregadas domésticas, garantindo jornada máxima, FGTS obrigatório e outros benefícios. Os dados mostram que ela não reduziu necessariamente a informalidade no setor. Ao contrário, a proporção de domésticas sem carteira assinada subiu de 68 em 2013 para cerca de 76 em 2023. o que você vai estar fazendo Ah. é aumentando a Todinho. informalidade do Brasil.
Vai. Perfeito. Mas, ô Jessé, tu sabe o que é microempreendedor individual, né? Os MEIs. Sim. Perfeito? São 14 milhões de MEIs no Brasil. Tranquilo? Tranquilo. Desses 14 milhões de MEIs no Brasil, quantos tem funcionário? Acredito que a sua maioria, eu não posso te dizer Não, um dado certo, minoria, até porque eu minoria. falo mais de realidade do que dados. Ué, mais realidade do que dados? Porra, Todinho. Caralho, bicho. Quem deixou você ir aí, Todinho? Alô, Dona Maria. Alô, vovó Amélia. Tem que ver aí o que o netinho tá vendo na internet aí, vovó Amélia. Não tem como, vovó Amélia, deixar o menino acordar meio-dia, dar todinho pra ele e não verificar aí o que o menino tá vendo na internet? Ô, vovó Amélia. Vovó Amélia, segura aí, hein? Seu neto tá maluco, hein? Dados, né? Então, mas para falar da realidade tem que ter dados, Jessé. Vê só, microempreendedor individual no Brasil, só 0,9% tem um funcionário. Não é nem 99,1% dos MEIs não tem de um qual funcionário. fonte você tá falando isso? Dados do CAGED e dados do IBGE, são dados oficiais, Jessé. Então, assim, a maioria dos microempreendedores individuais... Olha o dado aqui, ó. Atualmente, o Brasil possui cerca de 15,7 milhões de microempreendedores, os MEIs. Dados recentes indicam que aproximadamente 133 mil MEIs empregam ao menos um colaborador, o que representa menos de 1% do total. não tem funcionário. Tira o todinho daí. Levanta o vermelho e tira o todinho daí. Se você for para MEs, a média de funcionário é 1,33% funcionário por MEs. A maioria dos empregos formais criados no Brasil, Gessé, é por médias empresas e grandes empresas, respectivamente. Médias empresas criam 11% dos empregos formais no Brasil, grandes empresas criam 47% dos empregos formais no Brasil. Então você junta grande e média empresa, são eles que geram a maioria dos empregos formais no Brasil. Gessé, a gente já tem na economia brasileira vários setores que trabalham numa escala de trabalho de 30 horas semanais. Nenhum deles quebrou, Gessé. Bancos têm uma escala de trabalho de 30 horas semanais, têm lucros bilionários, recorde atrás de recorde todo ano. Grandes empresas como o setor da saúde, por exemplo, você está em São Paulo, o Albert Einstein, por exemplo, para as enfermeiras, a jornada de trabalho é 30 horas semanais. Não está quebrado não, Gessé, está indo muito bem. As redes sociais, engenheiros e por aí vai, vários setores da economia... Certo, Jonas. Rapidão, Jones, vários setores da economia já têm uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e estão tendo lucro por cima de lucro. Como eu te falei, as 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram crescimento da sua taxa de lucro de 30% ano. Alô, Estatuto da Criança e do Adolescente. Alô, Estatuto da Criança e do Adolescente aí, ó. A vovó Amélia deu todinho adulterado pra criança. A criança foi para um debate e o Jones está espancando aí adolescentes na internet. Alô, Estatuto da Adolescente e da Infância. Alô, alô, alô. Vai pegar ele, hein? Piuí, piuí. Segura. Eita, o todinho. Eita, alguém dá a carteira de trabalho pra esse todinho. Alguém dá uma enxada. Alguém dá uma enxada e o lote pra ele capir. Tá osso, todinho. Ô, todinho, tá precisando encher uma laje aqui na quebrada. Vem encher laje aqui, todinho. Encher laje sem salário. O salário vai ser, no final do trampo, é um churrasco. Partiu, todinho. Passado. Então são empresas que estão lucrando, Licença, Jones. e o trabalhador sendo esfolado. Aí veja, se você for hoje, você abrir o site do Sebrae, por exemplo, você vai ver que a principal... O ECA é até os 14 anos, tá? ECA. Manifestação para a maioridade do ECA. Partiu amanhã. Salve, Juscelino. Salve, irmão. A reclamação do pequeno empreendedor, sabe qual é? Não é custo da força de trabalho, já é falta de acesso a crédito, porque não tem crédito barato, porque a taxa de juros no Brasil é estratosférica. Tem que dar uma estudada, já para conhecer. Vamos fazer o seguinte, o problema, Jones, é porque eu vivi a realidade, você trabalha com dados dentro da sua salinha. Não, Todinho, não entra nessa não, Todinho. Sai daí. Alguém levanta a bandeira vermelha aí, caralho. 5-2. Menos um pro Todinho. Ei, Todinho, você tá lastrando o rolê de todo mundo. Quem deixou essa criança entrar aí, cara? Privatizada. Porque, por exemplo... Privatizada? Você é contra a privatização? Não, você vive... Não, exatamente. Você é contra, só que você fala do comunismo, só que você usufrui do capitalismo todos os dias. Saiu da escala 6x1? Pausa, você foi votado. Eita, Gessé, não deu por gosto, não. Que isso, Gessé? Olá, Jones. Meu nome é Kaique. Eu acho que o maior problema da escala 6x1 é principalmente o poder de compra, o salário. O salário, infelizmente, no Brasil é horrível. A cada dia a inflação está corroendo mais ainda o salário da pessoa.
E você diminuir a escala não vai fazer que a pessoa trabalhe menos, ela vai arranjar outro trabalho por fora. E esse é um grande problema, porque em geral as pessoas no Brasil passam muito aperto, né? Então elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro. Então a solução para isso, na minha visão, é aumentar o poder de compra, fazer com que a inflação diminua, não fazer com que ela aumente, fazer com que o... Agora, deixa eu falar pra vocês, sério mesmo. Agora a galera que é aí do MBL e tal aí, ó. Deixa eu falar agora, é sério mesmo. Por mais que vocês não queiram, tá? Vocês podem falar, pô, não tem nada a ver com isso. Pode falar, vocês podem falar. Tem nada a ver com isso, eu não sei de nada, tem nada a ver com isso. Mas assim, toda vez que eu vou abrir live aqui falando do MBL com esse e tal, vem esse tipo de argumentação aqui, lota desse tipo de argumentação no chat aí. Entendeu? Então, alô, pessoal do MBL aí, tem que ver. Tem que ver isso aí, velho. Parece que alguma coisa tá dando certo, tá funcionando errado. Tem que ver isso aí. Na moral, com todo respeito. Parece isso aí, parece fã da Mamãe Falei. Isso aí me parece papo de Mamãe Falei, sério mesmo. O salário, ele consiga fazer comprar as coisas necessárias. Filho feio tem pai. Então, a pessoa não precisar ter que trabalhar mais para conseguir viver. Perfeito. Kaique, veja, para aumentar o salário depende de política econômica, depende do regime de macroeconomia que está colocado. Pausa, você foi votado. Que rápido. Porra. Caraca, Deus. Tira ele de lá. Tira ele de lá. Tira. Pô, na moral, vou dar um ponto agora pros caras. Tava -3, agora vai pra -2. Porque os caras se pouparam. Não? Se pouparam. Falou, mano, não, vai dar não. Foram lá e se pouparam, tiraram o guri de lá, defenderam o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Evitaram mais uma tragédia. Good, um ponto pros caras. Meu nome é Ronald. E você falou, mas não chegou na objetividade. Eu quero saber como que você vai resolver essa questão de alterar a escala 6x1. Qual é a forma adequada? Ademais, qual é o regime que você está colocando aqui? Você está se espelhando em quem? No projeto da Erika Hilton? Boa pergunta, Ronald. Veja, eu não estou me espelhando no projeto da Erika Hilton, não, até porque a redução da jornada de trabalho é uma pauta histórica no Brasil e a gente tem muito acúmulo, inclusive internacional, como eu já lhe falei. Na Constituição de 88 tinha um debate sobre reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Infelizmente ficou em 44. A gente pode se espelhar, Ronald, na OCDE, que é a Organização dos Países mais ricos do mundo, que nenhum país é comunista. Mas nós temos que ter a régua aqui no Brasil, não China, outros países. Né? Não, a gente precisa... Mas você que pediu qual país está se inspirando, ele tá falando. Ô, Ronald, eu vou taxar você. Eu vou tirar o ponto aí que venceram pra vocês, hein? O Todinho aqui tá revoltado, ó. Olha o Todinho aqui, a situação dele. Você pegar o exemplo internacional, não, mas se você quiser pegar o exemplo brasileiro, se você quiser pegar o exemplo brasileiro, então, vários setores da economia já trabalham com a escala de 30 horas semanais. São setores que não têm prejuízo, continuam tendo lucro. Mas isso vai fazer com que aumente mais ainda a carga tributária. Não vai não, a carga, não tem nada a ver, Ronald. Você acha que o trabalhador ele vai ter grande empresário no Brasil não paga imposto. Você falou que empresário no Brasil não paga parcelamento dos impostos. Grande empresário no Brasil não paga imposto. O grande empresário no Brasil não paga empregada. Grande empresário no Brasil se você não pagar as questões grande empresário da empregada, sabe o que acontece? Você tem um crime de sonegação fiscal. Bater até palma. Se eles ganharem ponto toda vez que se pouparem, é sinal de neoliberalismo do Tamir. Pô, Sara, e a solidariedade? Você não tá contando isso? Solidariedade entre eles, tal, de poupar a vergonha dos outros? Isso aí é um ponto que tem que ser contado aí. Minha segunda afirmação é: o agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil. Eita, fome. Por que a demonização rápida? Essa aí dá pra meter, assim, né? Essa aí eu responderia. É, o responsável pela fome é meu estômago. Quem não mete essa aí no meio do rolê? Do agronegócio. Então, Davi, eu não acho que é demonização. É um debate sobre os problemas do agronegócio, né? Vou te dar um exemplo. O agronegócio não produz fundamentalmente para o mercado interno. Ele produz para exportação. Ele faz com que comida seja uma mera mercadoria exportável. Então, por exemplo, Davi, a gente come arroz e feijão, né? A soja produzida no Brasil é fundamentalmente para exportação. O Brasil hoje...
As exportações do agronegócio correspondem a quase 50% da balança comercial do país. Já em relação à soja, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, vendendo cerca de 70% para o mercado externo. A gente tem uma redução da área de cultivo de arroz e feijão para a plantação de soja. Vamos imaginar o seguinte, até os anos 70 era caríssimo comprar comida no Brasil. Hoje ainda é. Dos anos 70 até 2021, o valor da cesta básica por conta do agronegócio, por conta da disponibilização de maior número de alimentos no Brasil, a cesta caiu 47%. Se a gente começa... Não há índice nacional medido que mostre diretamente a variação do custo da cesta básica de 1970 a 2021 para todo o Brasil, mas dados regionais, como em São Paulo, capital, com maior número de registros, indicam que o preço deflacionado caiu cerca de 43% no período. Fatores como políticas públicas, subsídios, logísticas, percepção regional e outros elementos econômicos também impactaram os preços, não sendo possível afirmar que a redução é um efeito direto do agronegócio. Tá. Obrigado, Solares, valeu pelos 50. Tamir, basicamente o estado é análogo ao que um centro gravitacional é na física. Caso te interesse, vou tentar postar aqui um PDF meio introdutório sobre o assunto. Acho que tu vai gostar. Um abraço e sucesso. Obrigado, canal. Valeu pela moral, mano. Manda no meu direct do Instagram lá, que eu vou ler sim. Obrigado, viu, mano? Fiquei interessado. Começa a falar sobre a participação do agronegócio no PIB, que é geração de riqueza do país, o agronegócio participa com 22,3%. A agropecuária, 7,7% deste total. É geração de emprego. Se é geração de emprego, também é produção de salário e é manutenção e produção de poder de compra. Então você não pode necessariamente demonizar e dizer que tudo vai para o exterior. Grande parte do que é produzido pelo agronegócio, e estou falando de grandes proporções... Pô, esse Biruleibe aqui não tá... Esse Biruleibe aqui, mano, tá bem não, velho. Vou printar ele aqui, ele tá assustado, velho. Será que ele não tá gostando do espancamento em praça pública? Biruleibe aí tá pá, velho. Grande Biruleibe, tá aí. Um abraço, Biruleibe. Ela fica dentro da indústria nacional, porque ela é produto primário, torna-se secundário, termina-se como terciário e produto final. Tá. Ô, Davi, mas veja, a agricultura brasileira a gente pode dividir ela em 3 grandes ramos, né? A gente está falando de agronegócio, a média propriedade conectada à agroindústria e a agricultura familiar, a agricultura de assentamentos, né? No Brasil, a gente tem 100 milhões de hectares sendo produzidos. Desses 100 milhões de hectares, 65 milhões de hectares estão com agronegócio e o resto está com a média e pequena propriedade. Há divergência nos números de hectares ao analisarmos o último censo Agro-IBGE em comparação com os dados da MEP Biomas. Essa diferença pode ser atribuída a diferentes metodologias de definições utilizadas por cada instituição. A fonte utilizada por Jones encontra-se no QR Code ao lado. Acho que esse cara aí, vamos ver onde vai chegar essa discussão agora. Tá interessante essa discussão aí. Culturas que abastecem o mercado interno no Brasil, como arroz e feijão, são produzidos fundamentalmente pela pequena e pela média propriedade. O agronegócio está concentrado em 3 culturas, que é soja, cana-de-açúcar e milho. As 3, fundamentalmente, são para exportar... Rapidinho, Lavi, só fecha esse raciocínio. As 3 são fundamentalmente... Mas por que a média propriedade que está indexada ao grande agronegócio não é considerada agronegócio? Da onde que saiu essa percepção? Da onde que saiu essa percepção? Eu não entendi. Alguém sabe essa informação? Para exportação. É claro que a gente tem também o milho é consumido no mercado interno, é base alimentar brasileira, mas o milho consumido no mercado interno é fundamentalmente produzido pela grande propriedade. A questão é que o agronegócio, ele não produz direcionado ao mercado interno, ele produz para exportar. E aí tem um problema, Davi. Representa 22% do PIB, mas repare, 67% da renda gerada pelo agronegócio é apropriado por grupos estrangeiros, dado que o agronegócio depende de máquinas e equipamentos. Estudos acadêmicos e relatórios de entidades do setor, como a Embrapa, sugerem que a maior parte da renda gerada pela soja é capturada por empresas multinacionais envolvidas na comercialização e processamento, enquanto os produtores rurais recebem uma parcela menor devido ao custo elevado com insumos e a pressão sobre os preços pagos ao produtor. Não há dados oficiais que confirmem o número de 67%. Tá. Eu acho que isso aí é o grande calcanhar de Aquiles do Jones aí. Se as pessoas focassem nisso aí,
Achei que pegaria ele na curva, viu? O conceito de agronegócio do Jones é errado, até academicamente. E quem regula isso, Jones? Puta que pariu, então, é. É o que eu tava conversando com 3 irmãos lá e me chamaram de Biruleibe, tá vendo? Depende de sementes, depende de fertilizantes, tudo comprado do estrangeiro, mandando riqueza para fora. Então, esses 22% do PIB gerado pelo agro é um dado mais ou menos enganoso. Só para você ter uma ideia, na produção de soja, 40% do custo da soja é fertilizante. O Brasil importa 85% dos fertilizantes consumidos no país. Então, mandando riqueza para fora, fugando dólar. Dados da Conab apontam que o custo com fertilizantes representa entre 30% a 40% dos custos variáveis da produção de soja, milho e trigo, com média em torno de 37% na soja mato-grossense. Segundo a Associação Nacional de Difusão do Adubos, mais de 80% desses insumos são importados. Os Estados Unidos indicam patamares de 85%. Olha aqui, esse número é interessante, hein? 30% a 40% de custos variáveis na produção de soja, milho. Do custo, só 30% do custo, só não, é 30% e 40% do custo, é isso? Do país, e o agronegócio não tem projeto nenhum de industrializar essa cadeia produtiva. O Brasil ele não é um grande produtor de lã, por exemplo. Mas você não pode culpar as pessoas que passam frio, você não pode culpar o produtor de lã. Perfeito. Da mesma forma que as pessoas não tenham acesso ao alimento, não é o produtor o culpado. O culpado é o regulamento, a forma que este alimento chega à mesa no produto final. Imagine o Brasil sem o agronegócio, com a cesta básica ao valor de 1970, por exemplo. O agronegócio tem problema? Ele pode ter problema. É possível solucionar? É. Agora, não é demonizando, ele não é responsável pela fome no mundo. Distribuição de renda é responsável, a má distribuição de renda é responsável pela fome. E exploração do trabalho é responsável pela fome. Machismo, por exemplo, a opressão em cima da mulher é responsável pela fome, porque a mulher hoje é a maior cuidadora de famílias no Brasil. Então, o próprio machismo é responsável pela fome. A própria opressão psicológica em cima de homens é responsável pela fome. Não o agronegócio. O agronegócio, ele produz. O problema da distribuição é uma coisa. A distribuição é uma coisa, a produção não é o problema. O problema Davi, é a distribuição. Davi, você está demonizando o início disso e não todo o processo. Não, Davi, eu não estou demonizando, estou fazendo um debate crítico. Por exemplo, tu acha que é correto pegar a maioria das terras brasileiras disponíveis e, em vez de produzir arroz e feijão, a gente produzir soja para engordar porco na Ásia? Você foi votado. O Jones perdeu esse debate, viu? O Jones perdeu o debate com o Gilzinho aí, viu? Perdeu, pô. Isso é problema do governo, Jones. É problema do governo, pô. Não tem nada a ver. A afirmação do Jones é que o negócio é responsável pela fome. O Jones perdeu o debate, viu, ali, com o tiozinho, cara. Caraca, que bizarro, mano. Vou tirar aqui, então, vai. Tirar o... Não... Tira um ponto do Jones pelo dado errado ali e dou um ponto pro tiozinho que venceu a rodada. Tá aí. Que conversa biruleiba, hein, Jones? Porra, foi uma conversa biruleibada mesmo, hein, mano? Foi estranha essa conversa aí. Não perdeu. Tá batendo no espantalho. Ele tá falando abobrinha também. Mas ele não terminou de falar. Cara, o Jones acha que falta produção de arroz, não perdeu. A afirmação é absurda, não tem como ganhar. Perdeu. Vou abrir enquete aí, enquete aí. Eu achei que ele perdeu isso aí, viu? Achei que ele perdeu, cara. Vou abrir aí. Tira um ponto e dá um ponto pro tiozinho. Ih, começou o Tamir defensor do agro. Jones perdeu o debate com o tiozinho Biruleibe? Biruleibe do agro? Sim. Perdeu. Sim, meteu o louco. Não. Tamir lunático. Tá. E aí? Tá aí a enquete. Olá. Tudo bem, Jones? Meu nome é Tamis. Tudo bem, Tamis. Você é mineira? Não, sou paulista mesmo.
Bom, não concordo com a ideia de que o agronegócio é o demônio do PIB brasileiro e tudo mais. Um dos responsáveis pela fome, não o demônio. O principal é a distribuição. Mas, enfim, partindo do pressuposto que você está correto, qual é a solução? Reforma agrária? Tamis, veja, a solução é colocar como prioridade a produção do mercado interno, né? Porque, como eu estava dizendo com o Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras... O cara não pode falar sem babar que o Tamir já acha que ele tem razão. Tamanha tragédia. Máximo respeito por esse comentário, cara. Que comentário good, cara. Que comentário good, cara, vai. As agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que a gente consome. Arroz, feijão, frutas e legumes. Então o que a gente precisa? De uma distribuição de terras, sim, de uma reforma agrária, mas mais do que isso, a gente precisa de uma mudança da produção agrícola no Brasil. E como você me explica o Zimbábue, por exemplo, que ocorreu isso e hoje eles comem terra? Tá, mas antes disso, deixa eu dar um exemplo que eu acho significativo. O crédito agrícola no Brasil, em média, é 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura, que produz para o... Os valores destinados ao agronegócio giram em torno de 330 bilhões por safra, enquanto os créditos específicos para a agricultura familiar via Pronaf e outras linhas giram em torno de 76 a 89 bilhões por ciclo. Mercado interno. Então, repare, nos últimos 16 anos, o lucro médio da soja cresceu 300%. O lucro médio do produtor de arroz e feijão está estável. O mercado interno, ele ganha com comida, certo? Ele precisa de comida, mas ele também precisa de dinheiro. É uma via de mão dupla. O mercado interno produz internamente e o grande agro produz o dinheiro que traz para quem está dentro do mercado interno. É uma via de mão dupla. Na verdade, não, Tamis, porque como eu acabei de falar com o Davi, a maioria da cadeia produtiva do agronegócio é feita por compra de mercadorias estrangeiras e que o dólar entra no Brasil com a venda... Não é maioria, né? 30% a 40%, 35% ali do custo, né? E vaza. Então, por exemplo, 40% do custo da produção de soja é referente ao preço de fertilizantes. O Brasil, isso não é movimentação econômica? Mas o Brasil importa... A gente, então, deixa o Brasil produzindo para o Brasil, vendendo para o Brasil, o Brasil isolado? Essa é a ideia? Não é isolado. Que é o que aconteceu no Zimbábue? Não, Tamis, não é isolado. É porque todo país da OCDE, dos países mais ricos do mundo, garante a sua segurança alimentar. Ou seja, o alimento base do povo, ele é prioridade e precisa garantir o abastecimento do mercado interno. Isso não está garantido? Não está garantido. Tanto é assim que o Brasil hoje tem fome e tanto é assim o preço do arroz, o preço do feijão e o preço do café. Você foi votada. Muito bom. Obrigada. Pô, deixa a menina concluir lá. Agora conseguiu. Agora Prazer, Roberto Lacerda. Prazer, Roberto. Eu também sou professor, jornalista. Acho interessante. É gaúcho? Não. Tá. Sotaque é porque eu sou da Moca, pode se puxar um pouco pro italiano, às vezes confunde. Tira um ponto ali porque a menina biruleibou? Zimbábue? Qual que é a biruleibada? Jones não perdeu. Ali não deu pra saber quem ganhou, não. Eu boto fé. Ponto pro Jones. Jones quer trocar matriz de plantação e deixar a planta soja, que é mais vantajosa para o produtor, para plantar arroz e feijão. O governo deve estimular o agro. E acho muito interessante esse debate, mas acredito que ele deve começar por uma coisa chamada reforma agrária. Perfeito. Porém, no Brasil, historicamente, o grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República, e fala-se muito que mas o André ele foi por amizade a Dom Pedro, por exílio. Claro que ele teve que ir por proteção, porque as grandes propriedades latifundiárias levariam ele para a forca por essa ameaça, digamos, ao seu projeto de poder no país. Então, por isso, acabou sendo abortado. E esse projeto de democracia rural, ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Isso. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos. Isso. E acabam sugando esses recursos, o que leva ao aumento da carga tributária, a estrangulamento de crédito. Porém, eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Você vê a queda da União Soviética, o surgimento dos grandes oligarcas. Isso. Você vê em países que se dizem
com uma experiência histórica de esquerda mais revolucionária, a fome aumentando. Então, eu quero entender como que nós fazemos essa reforma agrária por um método que não gere justamente o aumento da fome. Eu não acredito que o cara tá explicando uma parada, o Todinho foi lá e levantou a bandeira, mano. Pô, na moral, mano, esse Todinho aí, velho. Pô, alô, vovó Amélia, mano. Vovó Amélia tá tirando a favela, velho. Era um problema interno lá da vovó Amélia com o seu netinho Todinho. Agora tá se tornando um problema pra sociedade, hein, vovó Amélia. E uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político que transformaria isso aqui num grande coronelismo depois. Perfeito. Roberto, eu acho que você foi muito feliz trazendo o André Rebouças. Eu tenho dúvida se ele só seria conservador, mas dito isto, a proposta de reforma agrária do André Rebouças seria fundamental. O Eduardo Galeano, ele diz, inclusive, que uma das grandes diferenças do Brasil para os Estados Unidos, que os Estados Unidos fez a sua reforma agrária quando o Sul perdeu a Guerra Civil e depois o país virou a potência industrial que virou e o Brasil não fez a sua reforma agrária. E qual foi o método que eles fizeram a reforma agrária deles? Só que aí, veja... Não foi revolucionário. Depende, né? Foi uma reforma agrária no âmbito de uma guerra civil, que não foi um processo parlamentar. Mas que não foi para ser feita a reforma agrária da guerra civil. Perfeitamente. Dito isto, qual é a questão central? Acho que você cita o dado que é muito importante. 158 bilhões são dados anualmente de isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com déficit de moradia no Brasil ou com déficit de creche no Brasil. Isso é só as isenções fiscais diretas que o agronegócio recebe. Para mim, qual é a questão central? A gente precisa começar com passos. Roberto, né? Isso. A gente precisa começar com passos. O primeiro passo é desconcentrar o crédito, né? Como eu já acabei de citar, no Brasil, 280 bilhões é crédito para o agronegócio e só 30 bilhões é para a agricultura familiar e para a média propriedade que produz para o mercado interno. Esse é o primeiro passo fundamental. Mas a pergunta do cara é: essas transformações não aconteceram através de revoluções. Como você explica isso? Essa foi a pergunta. A gente precisa democratizar e baratear o acesso ao crédito para o produtor rural. Só que a pergunta do cara tá fora também do contexto da pergunta, da afirmação feita pelo Jones, né? Então aí é difícil. O segundo passo fundamental, a gente precisa... Olha só, etapismo. Ele tá na skin de Brizola ali, pô. Tá na skin de Brizola. Um programa de mecanização do campo brasileiro. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Isso faz com que a produtividade seja muito baixa e o Brasil importa de maneira sistemática máquinas e equipamentos do exterior. Terceiro passo, a gente precisa pensar numa soberania da produção de sementes no Brasil. Ano passado, o Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais importando sementes no Brasil, inclusive usando sementes transgênicas de empresas como a Bayer, que a gente não produz. A gente precisa pensar um complexo produtivo nacional que una a produção de máquinas e equipamentos no Brasil para gerar emprego no Brasil. Você foi votado. Poxa, o pessoal não quer debate, Roberto. Eu tava ficando tão animado. Lá vem ele. Você mente quando traz dados... Semente ou semente? De bilhões, porque é o seguinte, se eu compro R$1, eu vou ter... Mas a resposta foi um contexto de guerra civil, não é revolução. Tem gente que chama de revolução, tem gente que não. Eu chamo de revolução, por isso que a Revolução de 30 é a revolução. Quem não chama de revolução não é o tiozinho, pelo visto, né? Eu sou defensor da Revolução de 30. Tá? Terminar de falar e depois você fala. Certo. Você compra uma semente a R$1, só que você vai vender, depois daquele grão, a 10, a 20 reais, obtendo lucro. E esse lucro vai para onde? Vai para dentro do nosso país, gerando renda, gerando emprego. Portanto, esses números que você traz, astronômicos, né, quando você fala de uma situação, você acaba induzindo a população que já tem um analfabetismo funcional de 30% e colocando eles contra o agronegócio no Brasil. Sendo que o agro, ele move esse país. Esse mano aqui é o Todinho mais velho, né? O passado e o futuro estão aqui, né? Na mesa, né? Ele é o Todinho mais velho. Porque 30% do nosso PIB vem do agro. É 22%. Não. Total de 30%, como agropecuária. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Existe um negócio na economia chamado efeito multiplicador. É claro que se você compra uma semente pagando em dólar e depois você produz e vende, uma parte dessa riqueza vai ficar... Tudo é dolarizado. Só um momento. Tudo é dolarizado. Só um momento. Uma parte dessa riqueza, é óbvio, vai ficar no Brasil. A questão é, 67% da renda produzida na soja vai para fora do Brasil.
Por que vai para fora do Brasil? Porque a semente é vendido para importada. fora. Não há um número oficial de 67% de renda da produção de soja que vá para o exterior. Contudo, relatórios como a WWF Brasil e fontes, fontes, a fonte aqui, a fonte, meia boca demais, nossa senhora, que fonte, fonte meia boca demais. Sobre a safra de 2019-2020 mostra que cerca de 86 bilhões de dólares em receita bruta gerados pelo complexo de soja, apenas 31 bilhões foram absorvidos por grupo brasileiros. Isso significa que aproximadamente 64% da receita bruta permaneceu com empresas estrangeiras, especialmente multinacionais que dominam insumos, processamento e logística. Fonte é essa fonte aqui, WWF, fonte NA. Mais fácil acreditar no 247. Não, a renda é o resultado final, meu querido. O resultado, querendo ou não, fica aqui no bolso de quem está aqui no Brasil. Mas se você está mentindo, eu tenho que contestar. Não, mas eu não estou mentindo. A renda é o resultado final do processo de venda da mercadoria. Quando você termina a rotação da mercadoria, 67% da renda vai para fora, porque a máquina e equipamento é comprado de fora, o fertilizante é comprado de fora. Mas você está falando do que vai produzir, agora o lucro é aqui. Não, meu querido, porque o lucro parte do processo produtivo geral, veja. E vai para onde esse lucro? O lucro depende. Por exemplo... Ele gasta tudo em máquina? Ele reinveste 100%? Ele reinveste... Então ele errou de 67 para 64? Não, a fonte é duvidosa, gente. Essa fonte é duvidosa. Vai lá pesquisar o que é WWF. A comercialização de soja no Brasil é controlada por grupos estrangeiros, como a Syngenta, que é uma empresa chinesa que controla a comercialização de soja no Brasil. Então, veja... estamos falando... WWF é World Wide Fund for Nature. Vai lá ver que fonte é essa. Só de soja, nós estamos falando sobre tudo. Eu estou dando o exemplo da soja, que é o setor mais potente do agronegócio brasileiro. Você quer que eu fale da cana-de-açúcar? Quer que eu lhe explique como é que funciona? Você pode explicar sobre tudo. A questão é uma falácia. Você está trazendo uma retórica que não contempla. Onde é que está a falácia? A falácia está aqui, você está dizendo que o valor vai para fora do Brasil e aqui, o valor fica aqui dentro, fica interno. Isso gera emprego, gera renda. Veja, meu querido, você não tem dado e você está querendo confundir as pessoas. Não tem dado. Existem justamente você está querendo fazer um adionime que são nacionais e você não consegue atacar o argumento. Fonte do Panda Pilantra, exatamente, Gabriel. Porque o argumento é fático. Então, repare, por exemplo... Embrapa é fonte confiável? Embrapa é 100%. Quando você produz... Vamos dar um exemplo. Quando você produz tijolo no Brasil, que é uma cadeia produtiva 100% nacional, você compra a matéria-prima, aí faz o tijolo, aí o tijolo é vendido para o armazém. O Temboni falou, Jones errou de 67 para 64, logo o Tamir entende que errou. Eu nem falei isso, Temboni. Eu falei que a fonte WWF ela é ruim. Eu nem observei que ele tinha errado o número. Eu só falei que essa WWF não é fonte para falar de agronegócio. Não é fonte. Vá lá ver o que é WWF. Não é fonte, não. É fonte não confiável. Se falou, WWF falou, você pode desconfiar. Pode desconfiar. O armazém depois vende para a pessoa, aquela cadeia produtiva fica 100% no Brasil. Toda a riqueza, todo o valor gerado fica 100% no Brasil. Quando uma parte desse processo produtivo passa pelo circuito internacional, uma parte desse valor é necessariamente enviado para fora. É o caso do agronegócio. O agronegócio é um negócio chamado dependência tecnológica. O agronegócio não importa qual a dependência tecnológica, você vai comprar porque o governo do Brasil, se não investe em tecnologia, com esse governo maldito que nós temos, automaticamente nós não conseguimos produzir aqui. Roberto, vamos lá. Ronald. Desculpa, Ronald. Desculpa. Tá desculpado. Eu me confundi. Imagina. Mas, Ronald, o governo Bolsonaro, ele fez um programa para tentar reduzir a dependência de fertilizantes. Não sei se você sabe, o Brasil, 85% dos fertilizantes são importados. E a gente importa, só um momento, só lhe dar o dado, a gente importa 40% dos fertilizantes da Bielorrússia e da Rússia, que são países que estão sancionados. Ronald, qual foi a efetividade do programa do governo Bolsonaro para reduzir... Obrigado, Thiago. Valeu pelo membro. O Tamir está atacando o carteiro, tal qual o Gregório do Vivier. Tô atacando o carteiro total. WWF falar e Bolsonaro falar é a mesma coisa. Eu vou perguntar, de onde vocês tiraram esse dado aí? É isso. O dado eu tirei do WWF. Tá errado, esquece. É a mesma coisa de falar que tirou o dado do Bolsonaro. Sai fora. Não é um dado confiável.
da dependência de fertilizantes. Qual é o lucro disso? Ronald, qual foi a efetividade? Vamos falar de números. Ô, Ronald, mas veja, você acabou de pedir uma solução. E eu estou lhe dando um exemplo do governo Bolsonaro, que fez um programa, inclusive a ministra Tereza Cristina. Funcionou, Ronald? A carga tributária que o governo Lula impõe aqui para o agro e para todas as outras importadoras de fertilizantes são isentas de imposto no Brasil, Ronald. Não importa, mas não importa o que é a carga tributária, como que aqui a gente, mas tem outras cargas tributárias. Eles são isentos. Por exemplo, a gasolina, como é que chega lá na mesa do cidadão, da dona Maria, do seu João? Eita, dona Maria, seu João, foi votado. Olá, meu nome é Thomas Erickson, sou um jovem... Deixa eu tirar do Biru Label, desculpa. Eu fico aí discutindo com vocês e perco o placar ali, ó. F. Biru Label, -1. Conservador de... Pô, esse Biru Label aí meteu o louco 3 vezes, né, mano? Eu vou tirar 2 pontos dele, peraí. Biru Label tá a mais. Lá vem. Ó o Todinho, vai, Todinho. 17 Thomas anos. Edison? Erickson, perfeito. Exatamente. E assim, você... 17 anos? Eita porra. Ai, como é que a base vem? Vai, vamos ver como é que a base vem. Tem dito que... Pera aí, deixa eu printar a base aqui pra ver, mano. Vai que essa base surpreende nós. Vai. O agro, ele produz pra fora. Mas como assim? Explique melhor pra mim entender. É basicamente o agro, ele está de costas para o mercado interno, ele produz mercadorias para exportação que não passam pelo circuito brasileiro. O agro não gera empregos para o Brasil? Não, ele gera uma quantidade de empregos. Então ele gera empregos, então ele vai gerar renda e economia para o Brasil, certo? Baixo. Não, ele gera uma quantidade de empregos muito baixa. Qual o número? Vou te dar um exemplo. Exemplo não, eu quero número. Não, então, eu vou te dar o número. Eu consigo falar ou você vai ficar dando lacradinha e interrompendo? Eu tô perguntando. Não, você tem medo de pergunta? Não, eu posso responder? Então eu posso responder? Então, por favor, falou. 1 hectare de arroz... aliás, Ninguém 50... falou de hectare de arroz. Eu posso responder ou você vai ficar dando lacradinha? Vai ficar dando lacradinha? Então, você pega, por exemplo, 50 hectares de arroz precisam de um trabalhador, né, para serem produzidos. Já a soja, 200 hectares só precisa de um trabalhador. Então, as culturas para o mercado interno, como arroz, feijão, frutas e hortaliças, geram muito mais empregos do que a agricultura de exportação, como é o caso da soja, milho e cana-de-açúcar, que inclusive tem uma quantidade de composição orgânica do capital alto, usa muito maquinário maquinário importado, diga-se de passagem. Já que você gosta de responder, qual que é a composição do PIB que o agronegócio tem no Brasil atualmente? O PIB brasileiro, composto de agricultura, pecuária e por aí vai, está em torno de 26% a 27%. Só que o dado do PIB é um pouco enganoso, né? Porque ele tem problemas. Ele compõe e gera emprego de 26% do nosso país. Não, PIB é diferente de geração... Não, calma, Thomas, só um momento. Só. Percentual do PIB é diferente de percentual de geração de emprego. São coisas diferentes. Olha só, mas ele gera emprego no Brasil. Você foi votado. Chegou de Maria. Sou um jovem conservador também, apesar de todos os... Jones cansou de jantar liberal nos podcasts e resolveu ir no rodízio. Tamo junto, homem. Foi agora no rodízio que tinha 20 opções de pratos. Tá, janta e janta. Beleza, que isso. Lá ele. Do meu lado ser... Todinho tá 1 milhão, velho. Porra, vai tirar a ponta ou não? Caralho, mano, jantou o ex, o pai, o ex, o filho, virou sapo. Porra, tira a ponta. Vou tirar a ponta. Né? Comunista, esquerdista. Mas enfim, claro que a maior parte do lucro vai ser pro restante do mundo, até porque o Brasil é bem menor do que o resto do mundo, né? Então, fica meio claro que a maior parte da renda, quem vai ficar são os outros países. E também eu penso que... Deixa o cara falar, gente. Pausa. Pelo amor de Deus, porra. Nossa senhora. Nossa, o cara nem terminou a pergunta, velho. Mas aí, o pessoal salvou eles. Vou dar ponto pra eles de novo agora. Ponto pra eles de novo, que salvou do Todinho, que o Todinho não ia chegar em lugar nenhum, a não ser destino vergonha. Todinho ia chegar no destino vergonha ali, certeza. Ponto pela solidariedade, misericórdia. Tá bem? Aí, sou vamos Alessandro. Eu sou vários ex-professor, ex-comunista e hoje sou conservador. Ex-Biruleibe não? Amanhã vai virar ex-Biruleibe depois desse episódio aí, vai.
Será que ele vai aprender? Vai virar ex-Biruleibe? Boa, Alessandro. Então dá pra gente discutir. Perfeito. O agro é uma indústria. Certo. E ela gera riqueza para o país e gera empregos. É uma indústria como tantas outras. Certo. Você fala e chega a uma conclusão assim: o Brasil precisa de indústrias. Por que não um trabalho de Estado para que essas indústrias do arroz, a indústria do feijão, a indústria do macarrão se sobressaia e gere a alimentação daqui? Porque o agronegócio é contra, Alessandro. Veja, ele é contra políticas industriais. Deixa eu te dar um exemplo bem básico. Não concordo. Assim. Não, deixa eu te dar um exemplo bem básico. A frente parlamentar da agropecuária no Congresso Nacional, ela barra toda... Você já foi votar. Já foi. Nossa, gente. Mas meu argumento foi bom. Mas foi eu ia bom. responder. Foi bom o argumento. Velho. Lúcido. Ih, dança das cadeiras. Para o tiozinho. Próximo, pá. Tudo bem, Jones? Meu nome é Tudo Nick. Bem? Prazer. Grande Nick. Você tem falado bastante sobre o agronegócio, né? Que você contra o agronegócio. Sim. E assim, eu percebo que o crítica ao agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele é o que gera renda, o que gera várias coisas hoje para nós e traz o alimento para a mesa de todo cidadão brasileiro hoje, né? O agronegócio não, a agricultura, Isso, né? a agricultura. E aí, o que acontece é o seguinte, você falou, mas não deu uma solução até hoje. Qual seria a solução? Calma, deixa eu terminar. Então, assim, qual seria a solução? Distribuir na mão do MST para que eles, de alguma forma, tenham um monopólio sobre isso? Esse cara, a voz dele não combina com a cara dele, velho? Caraca. Tipo, qual que é a sua ideia sobre isso? De forma alguma. Porque hoje o agronegócio, ele gera emprego, ele gera... WWF é foda. Não sei qual é a dúvida com eles. Não, a Sara tá de meme. A Sara tá beitando vocês aí, cara. WWF é fora daqui, cara. Aqui não deveria nem poder falar. Deveria ter proibido. Né? Proibir bet e proibir o site do WWF. A Sara tá beitando vocês. Para nós, renda, ele gera também... quando a gente importa, exporta, né? A gente também traz para nós o lucro ali. Perfeito. E traz renda para o nosso Brasil. Aproveitando que está acabando o tempo. Vê só, Nick, a solução para mim começa como prioridade para produzir para o mercado interno. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa priorizar a pequena e a média produção, que é onde a produção é destinada para o mercado interno, para abastecer a nossa mesa, porque o agronegócio produz para exportação, produz mercadoria. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa de mais crédito para a agricultura familiar, a gente precisa de política de apoio técnico, a gente precisa de industrializar a agricultura familiar. Mas quando você faz isso, você não entende que o Estado ele só vai aumentar mais os impostos, vai aumentar mais as coisas e vai prejudicar cada dia mais os alimentos e ele ficar cada dia mais caro como está hoje em 2025? É porque, veja, o pequeno agricultor ele não consegue produzir sem apoio de crédito e o agronegócio tem apoio de crédito. Mas o pequeno agricultor ele também precisa igual... isso vai contraditório, exemplo, contra o MEI, essas coisas, porque assim, ele precisa de funcionários. E aí os funcionários, tudo, ele vai pagar muitos impostos, ele paga muita coisa e acaba não aguentando se sustentar tudo. O agronegócio tem crédito subsidiado, o pequeno agricultor não tem. Entende? Não, pera aí, o cara tá falando que o agronegócio não aguenta sustentar tudo, aí merece tomar um -1 aqui, né, velho? Porra. Erraram o seu dublador e ainda você mete essa no meio da conversa, aí é foda. Daí o pequeno agricultor, ele não tem por quê? Porque o Estado, ele não libera tudo. Minha terceira afirmação é, historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil. A sua afirmação é uma afirmação muito interessante para uma pessoa que defende a sua ideologia. Ah, Todinho. Porra, Todinho. Caraca, Todinho. Pô, a vovó Zuleide tá de sacanagem, hein, mano. Deixou o Todinho sair mesmo, velho. Uma pessoa que defende o comunismo... Cadê a Anvisa, mano, pra ver esses Todinhos aí, mano? Não é possível, tá abalado esses Todinhos que estão vendendo no mercado aí, cara. Estão dando aquele Nescau radical pro Cauê Moura de uma forma diferente. Já tá abalando ele lá. Tem que ver o Nescau. Tem muito radical bem perdido por aí. Agora os Todinhos também estão tudo abalado aí, velho. As vovós Zuleide aí tochando Todinho adulterado das crianças, velho. Aí tá foda, velho.
Geralmente não defenderia a sua pátria. Mas aqui estamos nós, debatemos sobre outro país intervir sobre as nossas legalidades. Quando a gente fala dos Estados Unidos intervir, a gente tem que falar também sobre a piada que virou a democracia do nosso país. A gente vê hoje humoristas, por fazerem piadas um pouco pesadas assim, sendo condenados a 8 anos de prisão. Enquanto pessoas que trabalham com a música fazem apologia ao crime, além de fazer apologia ao crime, eles estão usando porte legal de arma pelo artigo 257 da Constituição. Eles vão te tirar. Pois é, assim, eu acho que se você não tem capacidade, não me interromper, você não tem capacidade para falar de nenhum assunto. Hoje eles estão te tirando ali, ó. Hoje mas vê só, comunista defende a soberania nacional. Comunista não é contra defender a pátria, não. Inclusive, historicamente, quem mais defendeu a pátria brasileira foram os comunistas no Brasil. Por exemplo, a campanha O Petróleo é Nosso, que foi a maior expressão do movimento nacionalista da história brasileira, teve liderança dos comunistas, inclusive Luiz Carlos Prestes, fundamental, o PCB, na criação da Petrobras. Jonas. Mais ou menos, né? Que o Luiz Carlos Prestes foi lá pra União Soviética receber treinamento pra vir dar golpe de Estado aqui dentro, armando de potências estrangeiras, aí você vai falar, né? Essa parte você vai deixar de lado, né? Essa parte aí você... Opa, vamos pular essa parte aqui. Vou tirar um ponto do Jonas aqui dessa. Dessa aqui eu vou tirar um ponto. Tirei. Quem defende a soberania do país são os trabalhistas. Vem meter esse louco aqui não, Jonas. Vem meter esse louco aqui não. E do Miro Leime junto também, é verdade. Vou tirar do Miro Leime aqui também. Só por ser todinho Miro Leime e ficar falando bobagem de liberdade de expressão. Analisando um pouquinho de tudo que você falou, parece que você quer isolar o Brasil no agro. A campanha do petróleo nossa é os trabalhistas mesmo, tá metendo louco. E parece que você quer isolar o Brasil no relacionamento internacional. 88 bilhões é injetado no Brasil pelos Estados Unidos. Como é que eu falo com os Estados Unidos? O Davi falou, ele nem conhece o IBL, ele é bolsonarista, não tem nada a ver com o IBL. Filho feio não tem dono, né, Davi? Filho feio tá jogado por aí, né, velho? É foda. Esses filhos feios é foda. Persegue, é inimigo do Brasil, você dorme com a CIA embaixo da cama. Deixa eu dar um exemplo. Sabe que são terras raras? São minérios fundamentais na produção de chips, de baterias para carros elétricos e por aí vai. Existe uma corrida global por terras raras, porque está no âmbito da 4ª Revolução Industrial, né? Energia renovável, 5G, Big Data e por aí vai. Ano passado... A gente tira os Estados Unidos e bota a China. Não, deixa eu dar um exemplo. Tá drenando não. Eu não defendo nem Estados Unidos nem China, eu defendo soberania nacional. Brasil isolado. Mas assim que começa o comunismo. Deixa eu dar o argumento. Então, ano passado, uma chefe militar dos Estados Unidos esteve no Brasil defendendo que o Brasil só poderia vender as suas terras raras sem processar no Brasil. Ô, gente, só a título de curiosidade, lá também nos Três Irmãos, eu tava sobre esse negócio do agro e tal, né? E aí eu lembro que eu falei, nossa discussão ela é fácil de resolver porque é só você ir lá e ver a balança comercial específica do agro, né? Quanto importa, quanto exporta, né, para produzir e tal. E se essa balança é superavitária. Aí tá aí, estudo do IPEA, tá? O setor agropecuário tem, grosso modo, garantido os saldos comerciais positivos do Brasil verificados nos últimos 15 anos. A análise de um período de 34 anos, de 89 a 2022, mostra que o conjunto de bens agropecuários foi superavitário em todos os anos avaliados, em especial a partir de 2008, ano marcado pela crise financeira global deflagrada a partir de problemas no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Naquele ano, tal. Tô tentando buscar aqui o gráfico, que aí fica mais fácil, tá? O que é isso aqui? Tudo que exporta, menos tudo que importa, e qual a diferença, se é positiva ou se é negativa. E é positiva, tá? Teve essa discussão nos Três Irmãos, eu e o Rodrigo, só para título esclarecer aí. Sem gerar emprego no Brasil, vender em natura para eles processarem industrialmente lá. O que a gente defende? Tá, falou, o Brasil teve que acatar? Não, então, mas veja... O Brasil não é soberano na sua decisão? O Brasil não é soberano porque ele é cercado por bases militares dos Estados Unidos. Toda a América do Sul... Claro, a gente não processa industrialmente. Então por que ele tá no BRICS, fechado com a China, fechado com a Rússia, que tá quase como inimigo declarado dos Estados Unidos? O Brasil é soberano na sua decisão. Não, o Brasil não é soberano. Ele deveria ser... Mini república dos Estados Unidos?
Na prática a gente deveria. A gente pra botar não tô querendo isolar, não. Eu tô querendo que, no âmbito das relações internacionais, o Brasil tenha soberania e consiga preservar nossas riquezas. Te dei o exemplo das terras raras. Eu posso te dar outros exemplos. Todo mundo de olho, a China não, tá de olho, tudo bem, mas aí o que é que você defende? Entregar para a potência do momento ou a gente controlar nacionalmente e produzir riqueza no Brasil para a classe trabalhadora brasileira? Por que não fazer isso em parceria? Não, mas porque os Estados Unidos não querem. Agora eu vou tirar um ponto dela e vou dar um ponto pro Jones aí. Que, porra, nacional entreguismo, essa altura do campeonato aí tá de brincadeira, né, cara? Couro comendo e nacional entreguismo. Querem, porque os Estados Unidos não querem. Eles querem comprar in natura. Beleza, a gente tira os Estados Unidos de lado. Como que a gente vai repor esses 88 bilhões? Mas veja, esses 88 bilhões que você fala de investimento direto, quanto é que é remetido de lucro para fora? Porque, repare, quando tem uma empresa dos Estados Unidos, como, por exemplo, tem a Ford dos Estados Unidos no Brasil. A Ford investiu 5 bilhões. Beleza, quanto foi o lucro da Ford? Quanto de emprego a Ford gerou? Só um momento. Quanto de renda foi? A Ford não, gerou? então, mas veja. Quanto de dignidade quanto foi? A Ford trouxe para o Brasil? Escute. Cara? Quanto foi o lucro da Ford e quanto ela remeteu para os Estados Unidos? Veja, ninguém está defendendo isolar. O que a gente está defendendo é uma política de soberania nacional. Uma política de controle nacional. Então, veja, a gente já tem soberania nacional, o Brasil não tem problema, não. Não, o Brasil tem problema. Mas dizer que o Brasil não é soberano nas suas decisões... O Brasil não é soberano, claro que não. Claro que não. Claro que não. Posso te dar outro exemplo? Posso te dar outro exemplo? É porque você não está deixando terminar o argumento. Mas veja, vamos ao argumento do petróleo. Hoje, a maioria dos poços do pré-sal estão na mão de empresas estrangeiras que estão explorando esses poços do pré-sal. Ainda bem, porque senão estaria no bolso da esquerda. Porra, nacional entreguista. Porra, nacional entreguista. Aí você tá... Porra, velho. Tá igual o menino lá, Biruleibe. Lá isso aí é vírus, hein? Passou aí pra todo mundo tá do lado aí, hein? Cuidado, hein, Jones? Debata de máscara. Isso aí é vírus, cara. Vírus do nacional entreguismo e do todinho alucinado. Porra. Eu tô falando, velho. Eu vou fazer uma petição aí. Retorno da carteira de trabalho física já. Tá faltando carteira de trabalho pra essa gente. Não é possível, cara. Que loucura, cara. Não, estão explorando esses poços do pré-sal, estão remetendo riqueza para fora e o brasileiro pagando uma fortuna. Não, vamos deixar aqui dentro como deixamos na Petrobras. Aí se torna o quê? 80% do pré-sal permanece sob responsabilidade da Petrobras, que continua como operadora principal, embora as participações privadas, incluindo estrangeiras, estejam aumentando, contabilizando cerca de 20% da produção nacional de óleo e gás. Essa fatia ainda corresponde a uma minoria no total. Mas veja, mas no caso você está defendendo... E eu sei que você nem é lulista. Não, mas, você vai ter mas que calma, concordar você está comigo. defendendo, então... riqueza brasileira e para a empresa noruega, e para a empresa chinesa, e para a empresa dos Estados Unidos, e para a empresa uma da Inglaterra. economia que trabalha com parceria. Não, sem tudo essa bem, ideia de isolar. Mas, vamos fazer tudo sozinho, aqui é o nosso parquinho. Mas lá em Recife, a gente tem um termo chamado parceria caracu. Desculpa o termo vulgar, mas isso é uma parceria caracu. Porque eles vêm aqui, praticamente não pagam imposto, exploram o processo do pré-sal, não gera tecnologia, gera pouco emprego, envia riqueza para fora, envia riqueza para fora, e a gente pagando uma fortuna na gasolina. Você acha que a gasolina tá barata? Você acha que o diesel tá barato? Mas a culpa não é só dos Estados Unidos. Não, mas ninguém tá falando que a culpa é dos Estados Unidos. A gente Não, a gente tá trabalhando no exemplo dos Estados Unidos, então mas você tá quer falando... me dizer que os Estados Unidos mandam no Itamaraty, por exemplo? Com certeza. A CIA manda no Itamaraty, não é soberano. O Itamaraty é totalmente alinhado ao interesse estratégico dos Estados Unidos. Não tenha dúvida disso. Então qual que é a sua esperança num país que é uma mini república dos Estados Unidos? A minha esperança é justamente combater isso, enfrentar isso para não, isolado não. Tu tá querendo isolar, velho? Não. O que a gente defende é soberania. O que a gente defende é que um Brasil para a classe trabalhadora brasileira. Então, se a gente tem soberania... Peraí, vamos lá. Então, a gente tem soberania, né? A gente tem soberania. Então, o Brasil é hoje autossuficiente em petróleo. Mas... Os caras ficam filmando ali o todinho, velho. Os caras ficam filmando todinho, cara. A gente continua importando gasolina, diesel e pagando uma fortuna. O Brasil hoje é autossuficiente em minério, mas a gente continua importando aço. O Brasil hoje... Só um momento, peraí. O Brasil hoje é um dos países que mais tem, por exemplo, lítio, mas a gente está importando, por exemplo, baterias de lítio e os carros elétricos no Brasil não são produzidos no Brasil. Que soberania é essa? O MBL se pronunciou sobre esse amasso aí, sobre esse espancamento em praça pública? Ele falou alguma coisa? Alguém viu? O lítio do Vale do Jequitinhonha está sendo explorado pelo Elon Musk. Ok, a gente tira o Elon Musk.
Não há evidência de que produção de lítio do Vale do Jequitinhonha seja diretamente explorada pela Tesla, embora exista o crescente interesse da empresa de Elon Musk no lítio brasileiro. Há relatos não confirmados sobre a compra de terrenos por Musk na região, mas trata-se de movimentações iniciais de especulativas, sem contratos firmados em nome da Tesla. O que já está confirmado é a atuação da empresa como Sigma Lithium, Atlas Lithium, com suporte de fundos estrangeiros e fornecedores ligados à Tesla, a canadense Lithium Loins e outras atuando ativamente na extração de lítio no norte de Minas Gerais. Musk coloca o Xi Jinping? Não, eu quero... Essa é a sua ideia? Não, pelo contrário. Coloca o Putin? Eu já te dei vários exemplos Que são de duas- defender... Porra, eu vou tirar a ponta dessa mina de novo. Defender Tá controle irritando. nacional. Veja, você tá fazendo caricatura. Eu já lhe dei vários exemplos que eu não quero trocar Estados Unidos por China, não. Eu quero que o Brasil, Só o Brasil. seja soberano e Isolado. se integre na América Latina e tenha um papel soberano na ordem internacional. Isolado. Então a gente tira o Elon Musk e não coloca o Xi Jinping. A gente tira o Elon Musk e cria uma indústria Vamos dar pro brasileira Maduro, vamos dar pro de Maduro. processamento de lítio. É Aí isso. você tá fazendo caricatura, né? Porque é a Aí você ideia. porque não, então, É eu nem, assim eu nem que o apoio o comunismo- Maduro. é assim não, que o não, veja, comunismo veja. F, Eu Maduro. não apoio Então o a Maduro. gente se isola Eu não das grandes apoio o economias Maduro. pra fazer a nossa Mas economia veja, interna, você pra tá depois fazendo. ficar todo mundo vermelho, ok, somos comunistas e a gente Você tá passa fazendo fome. uma caricatura. A minha pergunta pra você é: o que a gente vai fazer pra ter um controle nacional e soberano das riquezas brasileiras? Sim, eu quero que tire o Elon Musk do lítio do Vale do Jequitinhonha e eu quero uma produção nacional brasileira. Você é contra uma Coloque a produção nacional? Petrobras. A Petrobras não mexe com lítio. minha Coloque querida. quem? Ô, Coloque rapaz. quem? Então vamos lá. A gente Qual que é a precisa... ideia? Eu sou a favor de botar Petrobras, sim. Ah, no México lítio, deixa-me, aprende. Petrobras que é capaz. Põe a Petrobras, só a favor. Aí eu vou conseguir ter 1 minuto pra falar a ideia? Tá, vou te dar Vamos um lá, 1 minuto, 1 minuto. Um minuto, gente. Levanta a bandeira não. Um minuto. A vem falar. gente precisa ter uma política estratégica de aproveitamento nacional das riquezas brasileiras. prática, o que é essa 1 política minuto estratégica? para eu falar. Essa Então política fala, na prática. estratégica 1 tem minuto alguns pra marcos. falar. O primeiro marco, tudo que foi importante para a 4ª Revolução Industrial tem que ser processado industrialmente no Brasil. Isso passa por uma política direcionada e planejada de gerar indústrias brasileiras a partir de proteção de mercado, de crédito direcionado, de parceria com as universidades e também de um controle estratégico Tamir, tira ponto dela e do Jones também. Por que eu vou tirar ponto do Jones? dos recursos escassos. Daí, Então, 1 por minuto. exemplo, Deu 1 minuto. não passou 1 minuto, não, falta 25 segundos. Não, aqui, ó. Então, por exemplo, 2, hoje no Brasil, se você Pausa, você foi votada. Ah, quando tava ficando. O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio, viu? O Maduro foi feio, viu? F, Maduro, ponto pro Jones. Gente, esse negócio de Maduro e PT, cola comigo não, viu? F, Maduro. Perdeu um parça. Então, Jones, você falou vem no o começo do Hamilton. seu discurso sobre Heron. o PCB e sobre o Luiz Carlos Prestes. Isso. Os dois foram financiados pela Internacional Comunista. Verdade. Os dois foram. Deixa eu ver vocês- o teu nome. Ó, isso tá no livro O Retrato de Oswaldo Aranha, que era o número 4 eu esqueci teu do, nome. do Partido Lembra Comunista. teu nome? E veio. Meu nome é Heron. Heron, desculpa, Heron. Não, ó, fora isso, Cuba reclamava da influência americana Continua, volta lá no Prestes. sobre seu país. E hoje fala que é pobre porque os Estados Unidos não mais faz comércio com Cuba. Inclusive, se você for nos Estados Unidos, há vários restaurantes cubanos e muita da renda que tem em Cuba é de parte enviada por cubanos que foram aos Estados Unidos. A China só ficou rica porque fez comércio por décadas com os Estados Unidos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, com apoio e parceria econômica com os Estados Unidos, são uma potência tecnológica. Você se considera patriota? Me considero patriota, sim, mas a gente vive num mundo globalizado e, historicamente, principalmente no século XX, quem fez comércio com os Estados Unidos enriqueceu. E eu tô te dando exemplos aqui. Heron, mas veja, eu não tô sendo contra fazer comércio. A questão é que comércio a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem as terras raras no Brasil. O comércio que a gente vai fazer, a gente vai pegar as terras raras in natura e vai vender para os Estados Unidos e depois comprar o produto industrializado pagando 10 vezes mais, ou a gente vai processar industrialmente no Brasil. A gente tem petróleo bruto. Obrigado, Davi, pelos 10. A força da alienação vem dessas fragilidades dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não os que nos une. Professor Milton Santos. Tá aí. Não entendi o contexto, mas gostei, Davi. Tamo junto. Também, você tem a foto desse tanzo na parede e eu não falo nada. Não ouse falar do Prestes. Não, só falei a verdade, né?
Ou não? A gente vai extrair o petróleo, refinar o petróleo e, por exemplo, exportar o diesel, ou a gente vai vender o petróleo bruto para os Estados Unidos e depois importar a gasolina e o diesel? Minha questão não é não fazer comércio, Harold. Minha questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é autor de uma reflexão muito conhecida sobre o país sobremesa. Ele fala que o Brasil é o país da sobremesa, que vive de exportar castanha, frutas e não sei o quê. E nenhum país é soberano, tendo sua base produtiva, a base de produtos primários. A questão é que comércio a gente vai fazer. Você citou o exemplo da China. A China tem uma política industrial que é a mais eficiente do mundo há 40 anos. Então a questão é, Harold, enquanto patriota, como é que a gente vai manter as riquezas brasileiras por aproveitamento da maioria do povo brasileiro? Como? Quando a gente faz comércio com os Estados Unidos, por exemplo, você estava falando do agro, por exemplo, 67% da renda do agro você estava falando que ia para fora, isso, certo? Empresa estrangeira. Quando você compra, por exemplo, fertilizante de fora, tem a transportadora, aquela pessoa do agro que está fazendo o lucro, ele está aumentando o seu número de funcionários, ele está aumentando o seu número de maquinário interno, ele vai precisar gastar mais com carros aqui no mercado interno. Mas peraí, quando você faz o comércio e você aumenta o lucro do seu país, você aumenta a renda dentro do seu país e a economia gira. Mas veja, 85% do fertilizante no Brasil é importado de fora. Então, no caso, tu defende a gente continuar importando fertilizante, ao invés de a gente produzir fertilizante aqui dentro no Brasil, porque quando começou a guerra da Ucrânia, o preço dos alimentos disparou, pipocou, dentre outras coisas, porque 23% do fertilizante usado no Brasil é importado da Rússia. Aí tem a guerra da Ucrânia, o preço do fertilizante dispara e o preço da comida dispara, Harold. No mundo ideal, você tá certo. No mundo ideal, no mundo ideal, você tá certo. Vários países buscam soberania. O ideal era que... Caralho, até o Harold deu ponto pro Jones agora. Quem sou eu pra não dar? O Harold deu no mundo ideal, você tá certo. Então pronto, próximo assunto, vai. Próximo assunto, porra. Todas as indústrias, todas as empresas fossem brasileiras. Você foi votado. Ô, Harold, que... Olá, meu nome é Stephanie. Vai, Stephanie. A sua ideia de colocar o Brasil isolado... -9. Não defendo isso não. Tá. Até então, a sua ideia era meio que isolar o Brasil e... Gente, vocês estão ouvindo com o nariz? Que porra é essa, bicho? O Adi mandou R$2. Obrigado, Adi. Veja a live MBL de hoje a partir do 012.032.00. Fala sobre taxa de juros. Tá, vou lá falar. Vou lá ver. Daqui a pouco vou lá. Obrigado, viu? E essa meta aí? Falta 4 dias. Será que vamos dilmar? Será que vamos dilmar? Quem puder contribuir, contribua, viu? Obrigado. Impedir essa colaboração entre os outros países e produzir tudo aqui dentro para que haja mais empregos e o lucro total ficasse aqui. Mas eu não vejo capacidade educacional no nosso país suficiente para que a gente continue essa cadeia de produção. Aí tá chamando os outros de burro. Aí, porra, saiu lá de lá pra chamar os outros de burro. Aí, brasileiro de burro. Aí não, Stephanie. Caralho, bicho. Meu Deus do céu, cara. Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso, velho? Nossa senhora, velho. Produção que você propõe. Como pode as pessoas daqui do Brasil ir estudar nos Estados Unidos ou em outros países porque a educação é muito melhor e você quer que a população esteja capacitada a fazer a produção utilizando essas matérias-primas aqui dentro? Como é possível, com a educação deficitária que a gente tem hoje em dia... Stephanie, a educação, ela realmente não é boa. Ela realmente precisa melhorar bastante. Mas veja... Obrigado, Davi. Escorregou 10 membros aí, ó. E toma membrada. Renan Araújo tomou membrada. Melson tomou membrada. E tome membrada aí pra todo lado. Valeu, Davi. Obrigado pela moral, mano. Rumo aos 500 membros. Caraca, 500 membros, cara. Hoje a gente já tem capacidade... 500 membros, cara. Que loucura, cara. Será que a gente vai chegar? Que loucura, cara. Produtiva não utilizada. Por exemplo, o governo Bolsonaro fechou as fábricas de fertilizante da Petrobras e aumentou a dependência de fertilizantes no Brasil. Ainda o governo Bolsonaro privatizou a refinaria Landolfo Alves na Bahia, privatizou a refinaria Isaac Sabá no Amazonas e privatizou a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil tem uma capacidade de refino muito maior que não é utilizada. Clara, Stephanie, desculpa. A minha dúvida é o seguinte, eu tô aqui com conservadores que se dizem patriotas. Eu tô começando a ficar assustado porque a maioria de vocês
parece não defender a ideia que o Brasil tem um controle soberano das suas riquezas. Não é produzir tudo internamente, é produzir o que é estratégico, o que tem efeito de encadeamento na economia. Então, por exemplo, a economia capitalista brasileira, infelizmente, é dependente de petróleo. Se a gente importa... Não dependente de petróleo, Stephanie. A gente exporta uma minoria de petróleo. Stephanie, o modal do transporte no Brasil é um modal de transporte rodoviário, baseado em caminhões. É com o ouvido que escuta, Stephanie, não é com o nariz, não. Não dá pra ouvir com o nariz, não. Com o ouvido. E carros de mercadorias. 90% das mercadorias e pessoas é transportadas por meio rodoviário no Brasil. Tudo bem, voltando na matéria-prima, como veja, você quer produzir tudo aqui dentro se o povo não tem inteligência ou educação suficiente para continuar a produtividade? Não agrida nosso povo, não. Nosso povo brasileiro é muito inteligente. Não é muito nosso esforçado. país tem um dos piores índices de educação do mundo. Não isso comigo, não. Patriota que odeia o povo brasileiro. Não tem como você querer produzir tudo aqui dentro, isolar o país. Não quero produzir, se não tem. Quero produzir a maioria. Nossa senhora, velho. Ponto pro Jones. Roberto, não ataque o povo brasileiro, viu? Por favor. Bacana, estamos falando então de soberania brasileira. Isso. Claro que nenhum patriota pode ser contra o seu país ser soberano. Tecnologicamente, produtivamente e financeiramente. Bem, agora quando nós falamos em soberania conquistada a partir da autossuficiência, nós temos que olhar os grandes modelos que conquistaram isso no mundo. E como eles chegaram até lá. Você falou, por exemplo, da política industrial chinesa. Ela só foi possível após um grande acúmulo de capital para investimentos e após uma abertura da China para o mundo, para esse comércio internacional que possibilitou um certo protecionismo, um desenvolvimento a partir dessas relações mais internas da sua indústria. Estamos falando do Brasil, por exemplo, é um país que está, sim, passando por um processo de desindustrialização há mais de 100 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 100 anos. Enfim, há mais de 100 anos está... Vargas Libertário mandou R$5. Obrigado, Abraco da Caixa em Picos, no Piauí. Liberais e trabalhistas juntos, amigo.